Ações preciosas na nossa caminhada. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Vocês vão ter overdose de mim, né? Canção, tal. O Rogério me deu uma bronca, falou que não era para falar que eu sou bispa. Então eu não sou bispa, eu sou reverenda. Hã? Melhorou, Rogério? Não. Pela cara dele, vocês viram que não melhorou. Bom, eu queria saber aqui, quem não fez uma resolução para o ano novo? Quem não fez? Não fez. Olha quanta gente, assim, ninguém fez assim, não, esse ano não fez, não quero planos. Puxa, bastante. Eu achei que sempre a gente faz, não, vou fazer um regime, vou fazer isso, fazer aquilo. E eu acho interessante porque sempre quando eu tenho uma agenda, né? E a minha agenda é a parte escrita do meu cérebro. Eu sem agenda não funciono. E eu sempre passo os aniversários, eu passo algumas coisas, os meus motivos de oração estão na minha agenda, os aniversários de casamentos, algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida estão lá, as mudanças de casa. Então, eu funciono dessa forma. Então, às vezes eu falo, queria isso aqui. Então, para mim, não fazer resolução é muito difícil, por isso que eu perguntei. E a gente sempre começa o ano novo renovando as nossas expectativas e os planos, né? E é muito natural a gente fazer isso. Mesmo quando a gente não faz, a gente sabe que alguma coisa nova pode acontecer, né? Pelo menos a gente espera que algo novo vai acontecer. Principalmente vivendo no país que a gente vive, a gente sabe que alguma coisa nova vem, né? A gente vive de surpresas e a gente já sabe, por exemplo, que o preço do ônibus e do metrô já subiu. E a gente já tem que se acostumar. E a gente já tem que se acostumar com o quê? Com o protesto, e com o vandalismo, e com a coisa toda que vem. E a gente espera muito mesmo que o ano seja novo. E para o ano ser novo, é natural que a gente tenha que se desprender desse passado para que o futuro seja feito de maneira livre. E é lembrar que o passado tem esse nome mesmo, passado. A gente esquece disso. Passado tem esse nome, passado, já foi. E a gente muitas vezes esquece. E é Eclesiastes que nos ensina. Eu queria convidar você a abrir lá, para o primeiro texto que nós vamos ler nessa manhã, Eclesiastes 7:10. Eu queria que nós começássemos a ler todos juntos Eclesiastes 7:10. Eu estou dando aula aqui embaixo hoje sem PowerPoint, porque como é uma aula mais simples, e eu gosto de estar aqui, que eu gosto de olhar nos olhos de vocês. Lá de cima eu fico muito, sabe, imponente. Eu sei que para a internet é bom, mas eu gosto de dar aqui. Eclesiastes, deixa eu abrir junto. 7:10. Com o advento do Facebook, a gente tem mania e à medida que o tempo passa, a gente tem mania de achar que as coisas sempre foram melhores, mas Eclesiastes fala isso. Vamos ler todos juntos? Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. A gente tem mania de falar assim, no meu tempo, na época que eu era do colegial, né, os mais antiguinhos sabem, nós cantamos aqui uma música de 1900. E aí a gente fala, não se fazem mais músicas como essa, né? Música, é lá, tá vendo? Né? Música. Gente, olha, eu fui para a praia, e aí
Na praia, eu nunca tinha ido para o Guarujá, porque eu sempre vou para Ubatuba, e Ubatuba tem uma barraca aqui, outra barraca aqui, outra barraca lá. Guarujá não, tem uma barraca aqui, uma barraca aqui. Sabe isso aqui, ó? Isso aqui é Guarujá, ó. As cadeiras são assim. Eu nunca tinha ido assim. E cada cadeira, um cara tocando com a sua caixa acústica, tocando som. Porque você não pode ter no quiosque som, e você tem, então, o som, o cara tocando som. Então, esse aqui toca sertanejo, uma dupla que eu não sei. Chorãozinho e Chororó, X. Aqui, tocando Mármore e Pedra, eu não sei os nomes, eu não conheço, eu não sei o nome de dupla sertaneja. Só que, o que tinha? Tocando funk. Não qualquer funk, um funk erótico. Eu comecei a escutar, eu falava, o que eu estou ouvindo? O que é isso? Vocês imaginem um filme pornográfico com música sendo falado. Eu falava assim, eu fiquei tão horrorizada, eu queria levantar e falar, peraí, para, e ninguém falava nada. Um funk erótico. Imagina assim as palavras de baixo Carlão, vamos falar assim, né? Sendo tocadas. Então a gente enxerga as coisas piores. E aí a gente fala, poxa, no meu tempo tinha música, porque isso que tem não é. Mas aí a gente entende o quê? A gente entende o contexto que a gente está vivendo, que reflete o quê? Porque literatura, história, cinema, reflete o contexto que a gente está vivendo hoje. Né? Tudo é reflexo de uma época que a gente vive. Os anos 70 tinham um certo tipo de música, porque eles refletiam um certo tipo de música. Os anos 80, da mesma forma. Então, quando a gente fala isso daqui, os tempos eram outros, os tempos sempre vão ser outros mesmos. Por quê? Porque eles vão refletir uma certa época, e é isso que nós temos que lidar. Nós temos que lidar com as nossas lembranças, mas como elas vão ser hoje para nós, como elas vão se portar para a gente. Se as nossas lembranças, se elas são doloridas hoje, né, e não experimentam a cura, a gente tem que aprender e repetir e fazer elas serem curadas, para que nós possamos ser libertos de muitas delas. Porque se a gente não deixa muitas dessas lembranças serem cicatrizadas, elas vão doer eternamente. Eu tinha uma amiga que ela tinha sofrido um desastre, e antigamente, quando a gente... eu falando de antigamente, mas era assim mesmo. Quando tinha táxi que era de fusquinha, você andava no fusquinha e o taxímetro ficava bem aqui, na frente. E ela sofreu um desastre e ela entrou de cara no taxímetro. E os vidros entraram aqui na cara dela, tudo, né, no rosto dela, e ela passou a faculdade inteira, ela tinha o rosto muito, muito cheio de cicatrizes, porque o vidro ele dilacera o rosto, e de vez em quando ela tinha um terçol, e de vez em quando o que acontecia? Um vidro saía pelo olho, né? O corpo expulsava um vidro através de um terçol. Não era um vidro, era uma fagulhinha, porque era como o corpo estava expulsando, eles não tinham conseguido sair. Então, o que acontece? Se a gente não cicatriza, sempre vai acontecer isso. Aquilo sempre vai ser recorrente. Então, quando a gente não toma conta do nosso corpo, quando a gente não faz um trabalho com o Senhor de cicatrização das nossas feridas, o que acontece? Nós vamos sempre ter essas fagulhinhas que foram
que nos feriram, sempre saindo do nosso corpo, mas saindo de maneira difícil, saindo de maneira ferindo a nós. E é muito difícil isso. A única maneira que a gente tem de mudar o passado, qual é? É reconhecer e renunciar. Muitas vezes a gente não reconhece que nós erramos, nós não reconhecemos que nós erramos, que nós falhamos, que nós pisamos no tomate, na jaca, no mamão, no que for. E aí a gente tem que falar, errei, Senhor, errei. Marido, errei. Mulher, errei. Filho, desculpa. Filha, errei. Perdão. Ó, mamãe fez isso. Filho, perdão. A gente tem um medo, às vezes, de pedir perdão, né? Porque parece que a gente não sabe, mesmo para amigo, mesmo para chefe, a gente parece que fica com aquela coisa de autoimagem, de ser assim um pouco onipotente, de achar que ele vai achar que a gente é uma pessoa incompetente, e não é. Às vezes o erro demonstra uma humildade, uma sabedoria que são impressionantemente grandiosos aos olhos de quem está recebendo o pedido do perdão. E superar com Jesus aquilo que a gente fez, aquilo que a gente disse, ou aquilo que foi dito ou feito por nós, é incomparável, né? A nossa capacidade de recordação dada por Deus deve ser envolvida pela graça que nos foi dada por esse mesmo Deus. Isso é o que vale a pena. Por quê? Porque é isso que vai compensar a severidade do nosso fracasso. Vamos abrir lá em 1 Samuel? Primeira Samuel, capítulo 7. Está lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver a partir do versículo 5. Fábio, você liga para mim o azul? Eu vou pedir aqui, ó. Você vai passando, Fábio, para mim? A partir do versículo 5, nós vamos ler do 5 até o 12. Pode começar, Fábio. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o holocausto ao holocausto. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre
Mispa, e Sem lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aí. Isso pode deixar aí, que aí depois a gente continua. O que a gente vê aqui? Eles tinham pecado. Samuel falou assim: nós pecamos contra o Senhor. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pedra, puseram uma pedra, e até lá eles puseram essa pedra e falaram: até aqui o Senhor nos ajudou. Tudo que é recordação, gente, que nos inquieta, né, tem que ser trazida ao poder transformador do Espírito Santo. Tudo que inquieta você, você tem que levar para o Espírito Santo para que ele traga para você novas memórias. Você teve uma coisa horrorosa na sua vida, entrega para o Senhor. Senhor, eu não quero ter mais memória disso. Eu não quero ter mais memória. Não é para você pedir para você ficar com Alzheimer, não é isso. Mas é para você não ter memória daquilo que passou. E o Senhor tira, porque é promessa dele. E fala: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, então eu não quero mais. Tenha o seu Ebenezer. Coloca uma pedra sobre esse assunto e parte daqui para frente. E parte daqui para frente, porque é isso que o Senhor quer fazer. Ele quer mostrar esse futuro que alcançou. Porque, às vezes, o que acontece? Existem demônios de culpa. Demônios que ficam acusando você. Ah, você não entregou? Você não fez isso? Você não faz aquilo? Você não fez isso? Que vão, os acusadores, a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, os acusadores estão dia e noite perante lá, acusando. Olha lá o teu servo, olha lá. A gente lê o livro de Jó, eles fazem isso. Eles fazem isso dia e noite, acusando. Quantas vezes você já entregou um problema e você sente que você está... Aquele problema volta e você sente que você está sendo acusada por aquele mesmo problema? Ah, mas... Olha lá, você não entregou? Olha lá. E se fosse dessa forma? E se fosse, está vendo? Olha lá, belezinha, hein? Não era assim? Ó, grande crente você é, hein, Andréia? Olha, que beleza. É assim que faz. Gente, o mal não brinca com a gente. Ele desdenha da gente. Ele desdenha. Ele sabe, ele não tem poder para entrar em nós, mas ele tem poder para nos enredar, porque ele conhece como nós agimos. Ele não tem poder para entrar dentro de nós, mas ele conhece os nossos atos. E ele vai usar, porque o mundo é dele, ele vai usar quem ele quer para colocar e para fazer, para enredar e para botar laços, para nos fazer tropeçar, para botar setas, para fazer a gente cair, porque esse é o dele. Essa é a especialidade. Se Deus tem a especialidade de transformar o mal em bem, o diabo tem a especialidade de transformar o bem em mal. É o contrário. Ele faz isso e faz bem demais. E faz bem demais para transformar o mal. Porque intriga, oposição, traição, né? Tudo ele faz. Às vezes você está falando com uma pessoa, a pessoa está entendendo justamente o contrário do que você está falando. Você fala: não é possível que ela está falando. Eu estou falando com ela uma coisa, ela está entendendo ao contrário do que você está falando. Você fala: não, eu não estou falando isso. Não, você está falando. Não, eu não estou falando isso. Aí, o que você tem que fazer nessa hora? Em nome de Jesus, entenda o que eu estou falando. É isso que a gente tem que, às vezes, falar. Você tem que botar a autoridade de Jesus para a pessoa entender. Porque, sabe, o que você está fazendo? O que o outro está fazendo? Está enredando. Está usando você e ele está... Por que ele faz? O que o demônio faz? Ele vem para roubar, matar, destruir. Ele é isso, ele faz esses pequenos redemoinhos, essas coisinhas, sabe, assim, ó. A palavra, sabe, é aquela coisa que acho que é Eclesiastes que fala, as raposinhas, sabe, que faz aquelas coisinhas, aqueles nozinhos, aqueles
ninho de rato, sabe? Não sei se vocês já viram ninho de rato. Ninho de rato é uma coisa horrorosa. Os ratos roem as coisas e eles fazem umas coisinhas que fica assim nojento. É uma coisa muito ruim. Então, quando a gente tem isso, a gente não pode deixar continuar. E é isso que o Senhor quer que a gente mostre, para que esses triunfos que a gente possa ter sejam triunfos dados pelo Senhor, não para que sejam triunfos que o diabo possa levar vantagem sobre nós. Para terminar daquilo que a gente está falando sobre o passado, vamos abrir lá em Filipenses 3, 13 e 14. Aí a gente pega lá, da onde parou a leitura, Filipenses 3, 13 e 14. Já que nós estamos falando de passado, aí a gente vai começar a falar do futuro. Pode ler, Bíblia. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Isso que a gente tem que fazer. Esquecer o passado e partir para o futuro. Né? Se existe um Ebenezer no Novo Testamento, esse Ebenezer, gente, é a pedra removida do sepulcro. A gente não pode esquecer isso. Essa pedra é aquela que nos traz esperança. Né? E eu quero hoje falar... Isso aqui foi só a introdução. Vocês gostaram? Então tá bom. Oi. Exatamente. Fala aqui, Marcos, espera aí. Quem está falando isso aqui de deixar o passado para trás, poderia ter um sentimento de culpa enorme, porque ele perseguia a igreja de Jesus, né, com autoridade. E o Senhor Jesus o interpelou, por que você está me perseguindo? Né? E ele conseguiu deixar tudo isso para trás e ser quem ele foi. Né? Imagina o sentimento de culpa que ele podia ter. Eu acho que às vezes, você não acha que às vezes ele tinha? Eu acho que às vezes ele tinha. Não é? Você não acha que às vezes ele tinha? Eu acho que às vezes ele tinha, porque às vezes ele fala, eu sou desesperado da própria vida. Né, Paulo, eu acho, porque nós somos assim. Às vezes a gente, tendo Jesus, a gente desespera da própria vida, como Paulo desesperava. Mas aí a gente põe a vírgula e prossegue. Eu sou o maior, né, como é que ele fala? Eu sou o maior dos pecadores. Imagina nós, então, né? Os lanternas lá atrás, assim. Então tá bom. O que eu quero falar agora, gente, é do futuro, né? E eu quero falar das portas que estão à frente, né? Nós temos, olha, agora um dado, 354 dias à frente. E eu fiz a conta certa, viu? Porque eles sempre tiram sarro da minha cara, viu, Helena? Porque eu erro sempre as contas. São 354, que é dia 11, 365 menos... 354. Porque Jesus tem uma porta aberta para a gente, na frente agora, para cada um de vocês que está aqui hoje. E eu creio nisso. É uma porta aberta, porque ele fala o quê? O que Jesus fala com relação à porta? Eu sou a porta. Eu sou a porta. E é isso que a gente vai ver agora. Onde que ele fala, eu sou a porta? Quem sabe o texto? Vai ganhar uma estrelinha no céu. Hã? Mentira, não fala. Ninguém vai saber, porque ninguém sabe endereço. A gente sabe as coisas, mas não sabe endereço. Mas não tem problema. Vamos lá abrir? Dilson, abre para mim. Salmo 24.
Não é aí que fala da sua porta, tá? Essa é outra coisa. Salmo 24, nós vamos ler de 7 a 10. Aí nós vamos ler, daí eu passa depois para o... Não, Salmo 24, de 7 a 10. Salmo 24, 7. Isso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isso, passa para o vídeo. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Passa para o Ricardo, por favor. Espera aí, recapitula que capítulo que é mesmo? 24, Salmo 9, 24, 9. É que você me desculpa, pensei que ia ler outra coisa. A gente desculpa, a gente é benigno e magnânimo. Obrigado. 24. 9. É de novo o que o Dilson leu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Versículo 10 agora. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isso. Gente, uma porta tem para nós ricas lições para a gente ser fortalecido, né? Portas se abrem, portas se fecham, são todas conduzidas por Deus, porque Ele que fecha e é Ele que abre. Portas que Deus abre, ninguém fecha, e portas que Deus fecha, ninguém abre, né? Quando a gente quer saber a perfeita vontade de Deus, é só você orar dessa forma: Senhor, eu vou por esse caminho. Se o Senhor quiser, o Senhor fecha a porta, e Ele fecha. Senhor, eu quero ir por esse caminho, o Senhor abre a porta, Ele vai abrindo. Esse é a maravilhosa graça do Senhor. Esse é o caminhar, se a gente pode falar assim, sobrenatural de Deus, né? Você andar de fé em fé, de glória em glória, como a palavra fala. Deus vai fechando as portas, Ele abre portas para que a gente tenha, para que a gente passe e para que a gente tenha novos projetos. Ele fecha a porta para que a gente não ande nos caminhos tortuosos. Ele abre as portas porque Ele vai derramar a graça dEle sobre nós. E Ele fecha a porta para que a gente não derrame sobre nós o amargor dEle. Porque Deus não tem amargor. Então, Deus foi aquele que fechou a porta da arca, mas foi aquele que abriu a porta da arca também, para salvaguardar todos, né? Deus tem portas abertas para mim, para você, e é como diz aquela canção, né? Como diz uma canção, se não me engano, que é do Paulo César Baruch: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Né? Eu gosto muito desse cântico. Então, existem portas que a gente sabe que são feitas. E Jesus é a porta. E Ele fala isso aonde? Vamos abrir lá? João 10, 9. Hã? João 10, 9. Você pode ler, Anderson, por favor? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é claro quando ele afirma isso. Claro, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quando o homem pecou, lá em Gênesis, né, quando o homem pecou lá em Gênesis, Deus o Pai declarou isso. Ele ia... Para retornar, ele ia fazer isso, para desfrutar da intimidade. A porta de entrada do céu iria vir através de quem? De Jesus. Haveria uma porta do céu para entrar. A porta do céu que nós temos hoje é Jesus. Eu sou a porta. Eu sou a porta, e a todos quantos a quem ela é aberta, o Senhor se dá a conhecer. É maravilhoso, né? A um coração sincero, contrito, Jesus jamais vai abandonar.
né? E existe essa porta que é fantástica. Por ser porta do céu, ela é a porta de vida e é porta de passagem também. Ela é uma porta de passagem. Então, somente quem entra se alimenta do pão do céu. Lê de novo, por favor, Anderson. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, quem entra vai achar pastagem, vai comer o pão do céu, que é esse pão celestial. Vai ser suprido, vai ter vida e vida em abundância, né? Achará provisão, porque é a porta da salvação. Então, se existe ainda na sua vida idolatria, e quando eu digo idolatria, eu não estou querendo falar idolatria de você ter ídolos na sua casa, mas às vezes o seu filho é tudo na sua vida. O seu filho é aquele que você não chama atenção para nada. O seu filho está plantando bananeira na casa, no sofá da visita da visita que você está fazendo. Seu filho está pegando o ovo de Fabergé da sua tia, que custa, sei lá, $1.000, e ele está brincando com aquilo lá. E você está olhando, ai, que lindo. Isso é idolatria. Porque você não está chamando atenção, porque você não está pondo limites. O seu filho é tudo. Isso é idolatria. O seu time de futebol é tudo. Às vezes, o seu ídolo é tudo. A sua guitarra é tudo. A sua bateria é tudo. A sua caneta é tudo. O seu relógio é tudo. A sua joia é tudo. O seu carro é tudo. A sua igreja, a construção é tudo. Eu passei diante daquele templo de Salomão. Eu nunca tinha passado. Eu fui visitar o Silvio e a Edi. Eu passei diante daquele templo de Salomão. Eu fiquei embasbacada. Falei, o que é isso? O que é isso? Porque se Jesus voltar, o que vocês acham que vai ficar aquilo ali? Isso é idolatria. Isso é idolatria. Então, se você tem isso, Jesus é a porta. Se você tem vícios, seja que vício que for, vício de fumar, vício de beber, vício de roer unha, vício de ficar chupando cabelo, é vício, é vício. É vício, é horrível, mas é vício. Fala, Anderson. Facebook também é vício, internet é vício. Exatamente. Você, às vezes, deixa de fazer coisas, quando você vê, você fala assim, só vou ficar 5 minutos. Quando você olha, já foram 45 minutos. De 5... 45 minutos. 45 minutos. Então, essas coisas, elas vão andando e vão tomando vultos grandiosos. E, às vezes, a gente reclama porque a gente não tem 5 minutos para ler a Bíblia. Você não para 5 minutos para ler um versículo. Leia um versículo. Lê um. E vê o que aquele versículo está falando. Eu sou a porta. Só lê isso. Eu sou a porta. Senhor, eu sou a porta. Lê isso. Basta isso. Lê aqui, ó, que como nós lemos aqui, ó. Vou pegar um versículo daqui, ó. Deixa eu ver um aqui. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Está em Coríntios. Pronto, eu vou ler isso hoje. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Irmãos, eu tenho irmãos? Tenho bastante irmãos. Tenho irmãos de sangue? Tenho um. Senhor, cuida do meu irmão. Já estou orando. Olha lá, é assim que funciona a palavra de Deus. Irmão, cuida do meu irmão, eu já estou orando. Irmãos,
cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Cada um permaneça naquilo. Senhor, então, aquilo que eu estava orando, que eu queria fazer, se o Senhor quiser, então, me colocar na obra, naquilo que eu quero, eu quero fazer isso. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita aquilo que o Senhor quer. Eu quero trabalhar no louvor. Então, Senhor, mas eu sou muito desafinada. Então, se o Senhor não quiser que eu... Me mostra, Senhor. Faça com que alguém me fale que eu sou desafinada, então. Mas, Senhor, que eu não bata nessa pessoa, então. É assim que a gente... eu estou brincando, tirando sarro para não deixar a coisa pesada. Mas é assim que a gente é assim que a gente faz. Isso não demorou 1 minuto. E eu li a palavra de Deus, e eu orei, e eu fui edificada. É assim que a gente faz. É assim que o Flávio falou que acontece. Essa é a conversão que se dá quando você busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É assim. Se você quer achar ouro, você pode procurar. É aqui, ó. Agora, se você quer o veio, você tem que cavucar, amigo. Porque senão, veio não é na superfície, veio é lá embaixo. Pequenas pepitas é assim, mas veio é lá embaixo. Então, a gente tem que realmente pensar nessas coisas, nessa porta que vem, né? Então, esses vícios são assim. Porta de mentira. O que é mentira? Às vezes não é você mentir de falar, pregar uma mentira, mas é você contar vantagem. Já foi para a Disneylândia? Já. Adoro a Disneylândia. Nunca fui. Eu nunca fui para a Disneylândia. Eu conheço Estados Unidos? Não conheço Estados Unidos. Tem vontade? Eu não tenho a mínima vontade de conhecer os Estados Unidos, Flávio. Posso ir na sua casa, mas não tenho, nunca fui. Entendeu? Aí todo mundo, você conhece os Estados Unidos? Não conhece? Não conhece os Estados Unidos? Eu me sinto assim, não conheço. Desculpa, não conheço os Estados Unidos. Entendeu? Não conheço. E aí? Sabe, assim... Eu e milhões, 60 milhões de brasileiros também não conhecemos os Estados Unidos. Então, o que a gente faz? Sabe assim, eu vou mentir que eu conheço. Você conhece? Conheço. Nossa, conheço demais. Você foi a Nova York? Já. Quinta Avenida? Fui. Hoje, qualquer um mente, qualquer um conta vantagem. Qualquer um pega a internet, qualquer um pega a Wikipedia, qualquer um fala, qualquer um referencia e vai. E a gente hoje, sabe, qualquer um dá aula, qualquer um fala, qualquer um... Roubo. Eu não vou roubar toca-fita. Não, toca-fitas não existe mais. CD. Não, deixa o passado, né? CD, roubar... Não, ninguém vai roubar CD, mas... Tempo. Na empresa, eu vou tomar um café, eu levo 15 minutos para tomar um café. Eu já devo tomar 2 garrafas térmicas de café. Né? É isso. Eu almoço, eu não preciso bater ponto no almoço. Mas eu levo 2 horas de almoço. Eu estou roubando tempo? Estou. No meu tempo, ninguém está prestando atenção. Aí o que eu faço? Eu vou separar as músicas de louvor no meu tempo de coisa. Ou eu vou preparar minha aula de escola dominical, preparar o meu PowerPoint na minha aula no meu tempo de trabalho. Gente, vocês pensam que eu não tenho isso? Que eu não tenho essa tentação? Ai, ninguém está olhando, eu vou preparar agora. Não, Andréia, não. Eu tenho essas tentações. Você pensa que não tenho? Lógico que eu tenho. Lógico que eu tenho. Não está ninguém olhando. Eu falo, então, beleza. É isso. É viver, é uma aventura. Viver com Jesus é uma aventura. Porque é muito fácil. Aí você pensa assim, ó, o pecado está aqui, ó. Aí você faz assim. Yuhu. Yuhu. A gente faz assim, ó. Ai, só um pouquinho, Jesus, vai.
Porque é bom, porque é bom. Porque está ali, é facinho, é facinho. Orgulho, falta de perdão, indiferença, gente, como indiferença dói. Dói mais do que raiva. Não é verdade? Indiferença dói mais do que raiva. Porque a pessoa fingir que você é invisível dói mais do que raiva. Outra coisa, existe uma outra porta. Vamos abrir lá? Colossenses 1, 27. Em quem parou? Andressa. Colossenses 1, 27. Fala aqui, João. Talvez valha a pena ler, antes disso, o Apocalipse 3, 20. Qual é a passagem? Apocalipse 3, 20. Apocalipse 3, 20 complementa justamente o que está lá em 10, 9. Porque diz que, eis que estou à porta e bato. Ou seja, a porta só pode ser aberta por dentro. Você que abre. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É um complemento do 10:9, né? Obrigada, Joana. Pronto, Andressa, pode ler, por favor. Colossenses 1, 27, né? Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é uma porta da esperança. Não é a do Silvio Santo. Não, não é essa. Essa é a porta da esperança. Cristo, a esperança em vós. A porta da infinita graça, né, que abriu, é muito melhor. E nós estudamos Hebreus o semestre passado. E nesse semestre nós vamos estudar ainda mais essa esperança dos heróis da fé que vão ser mostrados, né? Que deixa claro o quanto é importante nós estudarmos, o quanto é importante nós entendermos o valor de esperar em Deus, o valor de esperar em Deus e o que Ele faz quando Ele dirige os passos do homem bom. Isso não tem preço, né? Não tem preço. O Senhor é quem dirige os passos do homem bom. Existe um salmo que fala isso. O Senhor dirige os passos do homem bom e também dirige as paradas do homem bom. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo. Na verdade, ela podia ser minha filha. A gente viaja junto no meu trabalho, né? Ela trabalha na mesa atrás de mim, quer dizer, na baia, eu dou costas para ela, tudo, mas ela trabalha comigo. Ela podia ser minha filha, ela tem 24 anos. Ela chama Alessandra. A Alessandra é a própria garotona. Ela joga basquete, ela corre, ela faz trilha, ela nadou com tubarão, ela foi ver a aurora boreal, queria me levar para ver a aurora boreal, porque ela adora frio, e eu detesto frio, não fui. Ela foi para a Colômbia, levou os pais para a Colômbia, deu de presente para os pais, uma viagem para a Colômbia. Ela foi para a República Dominicana, ela foi para os Estados Unidos ver não sei o quê. Enfim, ela não para, não para. E ela foi fazer uma trilha agora em Ubatuba, esse final de ano, e queria pedir umas orientações, porque eu conheço Ubatuba e tudo. Vou para Itamambuca e tudo, tal, beleza. Foi mergulhar em Itambuca. Resultado, ela pulou. Itamambuca, para quem conhece, é uma praia extremamente de tombo, porque é uma de surfista. Foi mergulhar, destruiu o calcanhar
destruiu o calcanhar. Pulou, foi ver onde pulava, calculou tudo, mas não calculou o banco de areia. Pegou o calvânio, né, que é o calcânio. Resultado: uma placa e 7 pinos. Teve que ser operada, 4 meses sem colocar o pé no chão. Então, ela não sabe ficar parada. Não sabe ficar parada. O que Deus fez? Breque. Porque ela não sabe. Ela é atirada. Eu falei para ela, Alessandra, Deus colocou na prateleira. Deus colocou na prateleira. E nem mexer os pezinhos dá para... Porque às vezes Deus põe a gente na prateleira e a gente fica mexendo só os pezinhos, né? Só fica lá assim. Não pode fazer nada. Então, o que a gente faz? Deus dirige os nossos passos, mas Deus dirige também as paradas. Então, quando a gente sabe isso, quando a gente contempla isso, quando a gente entende a soberania de Deus, a gente tem que entender que essas paradas, às vezes, fazem os livramentos de Deus. Ela podia ter ficado paraplégica. Podia ter ficado paraplégica, mas o Senhor foi tão gracioso que permitiu só isso. Outra porta, porta do perdão. 1 João 1,9. Quem lê? Paula? Primeiro João 1,19, desculpa. Acho que é 1,19. 1,9, é. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Essa é uma porta importante que a gente tem que lembrar, a porta do perdão. Se confessarmos os nossos pecados. Esse é um versículo que Deus vem falando comigo desde o ano passado. Se confessarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados. Porque isso, confissão de pecado, gente, é uma coisa que não dá para deixar para trás, não dá para deixar para ontem. Pecou, confessa. Pecou, confessa. Fez coisa errada, confessa. Porque senão é que nem lixo, sabe? Lixo de carro que você vai deixando. Sabe papel, quando você recebe papel de como é que fala? Anúncio de esses apartamentos. Você vai colocando no carro, quando você vê, tem 8, 9, aí você fala, nossa, que lixo que está esse carro. Ou senão atrás do banco, né, que você olha, tem milhões tem garrafinha, tem iogurte, tem tudo, banana, casca de... Não, né, você fala assim, o que é isso? Né? Lixo. O carro da gente vira um lixo. Você fala, o que é isso? Então, pecado é assim. Fez, confessa. Fez, Senhor, errei. Senhor, errei. Senhor, errei. Senhor, errei. Porque o Senhor não tem isso de, né? Se você falar para Ele assim, Senhor, errei aqui. Ele fala, tá bom, filho, tá perdoado. Senhor, errei de novo. Como de novo? Não tem de novo. Para Deus não tem de novo. Errou. É outro. Não tem. Então, é isso que a gente tem que sempre relembrar, né? É tão importante essa porta de perdão que Jesus sabia que a gente não ia poder passar por ela sem Ele. Então, Ele veio para pegar nas nossas mãos, Ele veio para ter essas mãos feridas, Ele veio para que a gente, para se apresentar no nosso lugar, para fazer esse sacrifício por nós, né? Para abrir essa porta e para que realmente poder voltar para Deus e falar, Senhor, está consumado. Enquanto eu estiver aqui na frente, dando aula, vocês vão me ouvir sempre falar isso. Está consumado. Porque eu acho que essa é a palavra maior do Senhor Jesus. Está consumado. Porque é a palavra que encerra tudo. É a palavra que, para mim, me diz tudo o que o Senhor fez. Está consumado. E se está consumado, não falta nada, gente. Não falta nada.
O Senhor sabe tudo da minha vida, o Senhor sabe tudo da sua vida. Está consumado. Então está consumado para aquele seu problema. Sabe aquele seu problema que você chegou aqui hoje e falou: Senhor, não tem solução. Senhor, está difícil. Está consumado. Está consumado. Está consumado. No Antigo Testamento, uma coisa que eu queria falar ainda a respeito da porta do perdão. Lembra da oração do Pai Nosso? Como é que é? Perdoar as nossas... Perdoar as nossas dívidas. Não é dívida de dinheiro, viu, gente? É dívida do quê? De coisa errada que a gente faz para os outros. Não é dívida de dinheiro. Né? No Antigo Testamento, no livro de Neemias, vamos lá abrir no capítulo 3. Aí ninguém vai precisar ler, eu só quero mostrar para vocês umas coisas interessantes e uma epifania que eu tive aqui ontem à noite. Foi muito legal. Neemias. Neemias capítulo 3. Nós não vamos ler, não, só vou mostrar para vocês algumas coisas. Esse capítulo mostra... Neemias, na verdade, vai estar restaurando os muros de Jerusalém, né? Ele está indo para Jerusalém. A gente conhece a história. Ele ora, o rei deixa ele ir para lá, e ele está restaurando os muros. E então ele vai. Eu só vou ler o versículo 1. Para dar o contexto, e eu quero que a gente veja algumas coisas. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hanael. Neemias aqui, ele está reconstruindo. E a gente vai ver muitas portas sendo recolocadas. Então, acompanhem comigo. Vamos seguir na ordem aqui. Primeiro, você vê aqui, no versículo 1, a porta do peixe. No versículo 3, aliás, no versículo 1, a porta das ovelhas. No versículo 3, você vê a porta do peixe, certo? Vão ser colocadas 12 portas nos muros. Certo? São 12 portas. Então, já aprendam a primeira lição hoje da titia Andréia. 12 portas tinham nos muros de Jerusalém. Porta das ovelhas, porta do peixe, que era do mercado dos peixes, era uma porta que provavelmente os comerciantes, né, era por onde eles entravam. Versículo 6, a porta velha. Versículo 13, a porta do vale. Versículo 15, a porta da fonte, que era perto do tanque de Siloé. Desculpa, eu estou pulando aqui. Versículo 13, a porta do vale. Versículo 14, a porta do monturo. Monturo é a porta do esterco, porta do lixo, né, do esterco. 15, a porta da fonte. Essa porta é a porta da fonte perto do tanque de Siloé, onde mais tarde você vai ter lá a fonte, onde o tanque, né, que a ponte de Zaba, a torre de Zaba, que Jesus vai citar isso. Eu não vou citar todas as portas, viu, gente? Porque não é esse o nosso foco aqui. Versículo 28. A porta dos cavalos,
e versículo 31, a porta da guarda, que era perto do templo. O que eu queria chamar a atenção, existem outras portas, vai ter a porta de Efraim e outras portas mais para lá. Primeiro, a lição que eu queria deixar era que eram 12 portas. Olha como a palavra de Deus é tão sábia. 12 portas. O 12 se repetindo mais uma vez. 12 apóstolos, né? 12 tribos. E a gente tem, no versículo 1, que eu quero que vocês vejam. Ontem, quando eu estava olhando isso aqui, eu estava vendo e lendo, e aí me chamou a atenção uma coisa muito interessante. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas. O que eles fizeram depois? Consagraram-na. Eles consagram essa porta das ovelhas. Aí eu fui atrás do que era. O que era essa porta das ovelhas? Ela era a menor das portas. Ela era uma porta pequenininha, porque sabe o que acontecia? As ovelhas passavam por elas. Eram ovelhas que iam ser levadas para serem sacrificadas. Então, olha só, as ovelhas passavam por essa porta consagrada, ovelhas e cordeiros passavam por essa porta para serem sacrificadas. Era uma porta consagrada, onde cordeiros passavam por ela. Olha que coisa perfeita. Os sumos sacerdotes tinham consagrado uma porta para que as ovelhas passassem por elas. Que coisa perfeita do nosso Deus, de consagrar uma porta chamada Porta das Ovelhas, para que o sacrifício do Cordeiro de Deus passar pela porta. Quem é a porta? Jesus. Fosse. Aí ontem à noite eu comecei a rir sozinha. Falei, ai, que lindo, que lindo. Comecei a chorar. Eu choro por qualquer coisa, então eu comecei a chorar. Falei, que coisa perfeita. Porque esse é o nosso Deus que a gente crê. Né? Deus que vai tecendo e que vai mostrando coisas tão mínimas na sua palavra, mas que é como se fosse um ponto cruz que mostra aqui um entretecer da palavra dele, onde uma porta que é chamada Porta da Ovelha, onde Jesus é a porta, onde Jesus é chamado Cordeiro de Deus, onde a porta é consagrada, onde a porta serve de passagem, onde é tudo perfeito. Então, o que a gente entende é que essa porta recebe esse nome por causa das ovelhas. Então, era a menor porta, não foi feita para as ovelhas, e, sob esse ponto de vista, era a porta mais importante. Por quê? Porque nenhuma outra foi consagrada, só essa porta foi consagrada pelos sumos sacerdotes. E eu fui atrás porque eu falei, não é possível, todas as outras portas tinham que ser consagradas? Não, só essa porta. É a porta de encontro do Cordeiro do mundo com a porta. Ele mesmo se encontrando com ele mesmo. Outro ponto de persistência que a gente tem é Lucas 18, 1, 8. E a gente vai terminando. Vamos lá? Lucas 18, 1, 8. Quem lê? 18, 1, 8. Quero. Nossa, suando pra caramba. Obrigada, meu Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário.
Por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Até aí, Michele, obrigada. Na verdade, essa é a porta da persistência. Às vezes a gente precisa ficar batendo para o juiz escutar. Porque como a gente leu, ainda que demore, a gente precisa ficar batendo. Senhor, estou aqui, ó. Senhor, isso é persistência de oração. Não é você ser vão nas suas... Existe uma diferença de você fazer uma oração com vãs repetições e você ser persistente na sua oração. Existe um motivo pelo qual você está orando? Você quer a conversão de alguém? Persista, 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 persista. Isso é persistência. Existe uma outro tipo de oração, que é aquele que você orou, aí você vai lá e não está descansado. Você fica virando a sua oração como se fosse um churrasco na churrasqueira. Toda hora você vai lá e vira o churrasco, e põe, e vira, e vira. Senhor, está aqui. Senhor, e você se desassossega o seu coração. Isso é diferente. Ou senão você fica repetindo a mesma oração toda hora, toda hora, toda hora. Então, quando essas coisas acontecem, o que mostra? Existe uma diferença. Existe a diferença de ter fé, de você ter disposição, de você ter determinação, de você ter essa mesma persistência. Essa viúva fez o quê? Ela continuou a bater. Persistir numa porta que se encontra aberta é persistir de maneira boa, para quem luta contra o desânimo, para quem não desiste, para quem insiste. Desanimar é você não ter ânimo. É o prefixo para não ter ânimo. Então, quando você desanima, você fica sem ânimo. Você não tem ânimo. Então, não abra mão do seu sonho. Não abra mão do seu sonho. Se você tem um sonho, se aquele sonho está de acordo com aquilo que você crê que seja o sonho de Deus, então coloca perante o Senhor, né? E o Senhor vai colocar, essa é sua porta, essa é sua porta. Existe a porta do retorno, que é a porta do filho pródigo. A porta do filho pródigo ficou lá. Ele foi, e eu tenho quase certeza que o pai falou assim: filho, eu não vou te buscar, mas a porta está aberta. A porta vai estar sempre aberta. E a porta ficou aberta. E essa é a coisa quando a gente tem um filho afastado. Isso é o que a gente pensa quando os filhos da gente estão longe. Os meus filhos estão longe da igreja física. Não creio que estejam longe de Deus. Pelo menos no Natal eu pude comprovar isso. Mas, assim, é aquilo que eu falo. Eu queria estar aqui. Eu queria que eles estivessem aqui. Da mesma forma que eu vejo os olhinhos de vocês olhando para mim, eu queria que eles estivessem com os olhinhos deles olhando para mim também. Mas o Senhor sabe. E aí a gente enxerga de forma diferente. A gente enxerga a porta aberta da igreja. A gente enxerga que a porta vai estar sempre aberta. E a minha porta para eles vai estar sempre aberta. A porta que vocês têm na casa de vocês, para qualquer situação, de filhos,
de marido, de pais, do que for, tem que estar sempre aberta, porque essa é a porta de retorno. E, para terminar, eu queria terminar com a minha porta preferida, que é a porta do lugar secreto. Vamos abrir lá em Mateus 6. Acho que é seu Aldo que leu, dona Odila, não sei quem é, quem lê. Mateus 6, de 6 a 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Essa é minha porta preferida. Deus a abençoe. Porta do lugar secreto. A gente tem que ter uma porta dessa. Uma porta que a gente vai encontrar provisão, proteção, liberdade. Uma porta que a gente sabe que é lá que a gente vai optar para encontrar todas essas coisas. É ali que cada vez Deus vai nos dar força, vai nos dar refrigério, vai nos dar proteção, vai nos sustentar, vai nos ajudar a caminhar. É ali que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, é ali que Deus vai nos, dar um chego assim, falar, vem cá, filha, chega mais aqui, né? Porque tem hora que só Ele, para chegar aqui, nos acocar no peito e falar, vem cá. Né? Então, essa é a hora. É a hora que Ele vai mostrar para a gente a hora de fechar a porta ou a hora de abrir porta. Então, que você possa obedecer e que você possa ter a sua porta aberta ou a sua porta fechada. Que assim seja para 2015. Marcos, você ora para a gente? Pai, nós queremos mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus e aprender da Tua palavra, Pai. Agradecemos por esse dia, agradecemos pela liberdade que nós temos, as nossas portas estão abertas, temos a Bíblia nas nossas mãos, a Tua palavra, e muitas vezes, Senhor, nós negligenciamos e perdemos o nosso tempo com coisas que não edificam. Obrigado, Senhor, porque aprendemos um pouquinho mais de Ti nesta manhã, Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe aqueles que estão viajando, guardando, protegendo os nossos irmãos que estão aproveitando esse período para descansar, inclusive o nosso pastor, Pai. Que o Senhor esteja com ele, com sua família, guardando, protegendo, que ele possa recarregar as baterias, como nós falamos, na nossa linguagem coloquial, e que o Senhor abençoe esta igreja neste ano de 2015, como tem feito até agora, Pai. Pedimos a Tua misericórdia nas nossas vidas, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos fortaleça, e que possamos saber trabalhar neste ano, Pai, não para encher a igreja de pessoas, mas para encher o céu de almas, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.